Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você, na Band News TV e na rádio Band News FM. No momento em que os números mostram que a economia brasileira está mais aquecida do que se esperava, a gente está vendo aí projeções de crescimento para esse ano já na casa dos 3%. Um bom termômetro dessa temperatura é o consumo de eletrodomésticos. E a gente então hoje vai direto na fonte, na chamada economia real, conversar com a maior empresa do segmento, a Whirlpool, dona das marcas Brastemp, Consul. Eu recebo o presidente da Whirlpool no Brasil, Gustavo Amba. Gustavo, bem-vindo, obrigada pela sua entrevista. Obrigado, Juliana. Prazer estar aqui com você e com todos. E espero que a gente tenha aqui uma ótima conversa. O que eu acho bacana de você ter vindo é que eu recebo muito economista e muita gente me questiona, esses números aí não é o que eu sinto no meu dia a dia. Então, ir para a economia real é muito bacana porque você tem ali a temperatura daquilo que realmente as pessoas estão comprando, né? De coisa real, eletrodoméstico, máquina de lavar, refrigerador. Você está sentindo esse ano um consumo de fato mais aquecido do que vocês estavam prevendo? Sim, e é bem isso, é legal a gente trazer essa visão bem prática e sensitiva do que a gente tem passado. O negócio de eletrodomésticos, como muitos bens duráveis, a gente tem vivido um ciclo positivo. Isso começou em meados do ano passado, então a gente já está 15, 16 meses com crescimento da indústria e nós, especificamente da Whirlpool, a gente tem ganho participação de mercado, o que torna esse crescimento ainda mais favorável para a gente. O que a gente nota é que desde o princípio que começou a ter uma redução dos juros, e a gente fala que isso é um padrão ligeiramente comum para essa indústria, quando o consumidor ele tem uma expectativa de melhora, ele começa a tomar risco e financiar a compra e parcelar a compra, seja via crediário, via cartão de crédito, e a gente tem observado isso. No início do ano, já acompanhando o que foi o fim do ano passado, a gente trabalhava com uma potencial expectativa de crescimento de duplo dígito, mas a gente não sabia que seria um duplo dígito, que nesse momento a gente tem visto números mais próximos a 20% do que até a 10%. Então, para nós, está sendo super positivo. É impressionante. E a questão do crédito é muito importante para esse segmento de eletrodomésticos, né? Como você falou, de meados do ano passado para cá, essa mudança de patamar de juros fez diferença. Bastante. A gente via o juro na casa muito próximo a 14%, talvez o pico mais recente que a gente viveu. Agora a gente acompanhou mais de um ano que está se aproximando dos 10%, agora um pequeno sinal, né, de uma pequena involução, mas ela ainda não é um direcional necessariamente estrutural que nos coloque preocupação para o ano que vem, é só um ajuste, talvez técnico, né, que eu acho que é muito do que a nova equipe do Banco Central até tem sinalizado, mas quando a gente olha a perspectiva, tanto estrutural do Brasil, como da demanda de eletrodomésticos, a gente sabe que tem um consumo represado do Brasil. Não só na média do eletrodomésticos, mas pega a refrigeração, que é uma das nossas principais categorias, a gente vê um parque instalado muito antigo. A gente teve um pico de demanda no período da pandemia, que as pessoas estavam muito em casa. E que reformou a casa. Reformou a casa e reviu os cômodos e tentou montar espaços para poder trabalhar em casa. Então aquilo ali foi um pico, mas não foi um pico compatível com o que a gente viveu há 10 anos atrás. E o ciclo do eletrodoméstico é um ciclo de 7 a 10 anos. Então, como a gente nota o número de lares e a reposição ou substituição desses eletrodomésticos, a combinação desses fatores, a gente sabe que tem uma demanda represada. Ainda tem muita demanda. Tem muita demanda. Mesmo com essa troca durante a pandemia. Tem muita porque o que a pandemia foi a mais da média dos anos anteriores, ainda não substitui esse parque, entre aspas, antigo, que foi muito vendido e distribuído no início da década passada. Então, para nós, essa é a oportunidade e o juro ele vem de alguma forma, a dar estímulo a isso. E agora, esse aumento de juro, como você falou, se espera, né, que seja um aumento pequeno, que o juro aí, saindo de 10,5, vá até 11,25, aí no cenário 11,5, né, no máximo, e depois, no ano que vem, comece a cair.
em algum momento. Então, você acha que isso vai dar uma esfriada de alguma maneira? Eu diria que vai desacelerar, Tá, mas crescer um pouco menos, vai crescer né? menos. Então, talvez aquela projeção que a gente tinha idealizado no início desse ano, ela possa se concretizar, ou de ser um duplo dígito baixo, ou um número de crescimento de um dígito moderado alto, a gente pode passar por isso. Mas acho que é consenso, ou pelo menos a maioria do mercado enxerga que no médio e longo prazo o juro deve caminhar, salvo algum fator muito extraordinário, seja internamente ou externamente, ele deve caminhar para um dígito. E aí o juro a um dígito, a gente consegue alavancar esse potencial reprimido que eu citei há pouco. A gente tem muito potencial de crescimento, né? Tomara que seja realmente um ajuste, como é esperado, pontual, para que o Brasil continue crescendo, talvez não aí no patamar de quase 4% em termos anualizados, que a gente acabou crescendo acima do nosso potencial, né? Que é o que o Banco Central diz, mas crescer ali um pouco menos de 3 e tal, a gente já vai ficar feliz, né? Mercado de trabalho aquecido e o que a gente vê, tenho certeza que muita gente está assistindo a gente e ouvindo, Gustavo, pensou em eletrodoméstico, todo mundo já pensa, estou precisando trocar minha máquina de lavar, estou precisando trocar, sempre tem alguma coisa que você quer trocar. O que o pessoal trocou mais? O campeão de vendas relativo tem sido o refrigerador, muito por conta desse potencial que eu citei, mas tem também um fator adicional, a gente mesmo nos períodos de mais incerteza, que foram principalmente no início da década com a pandemia, a gente seguiu investindo em inovação, a gente investe cerca de 3 a 4% do nosso faturamento em inovação, e tudo isso que a gente plantou nesses anos, desde 2022, que a gente retomou um ritmo de inovação compatível com o tamanho do mercado brasileiro. Então as inovações de 2022, de 2023 e as últimas agora que a gente apresentou para o mercado, que foram 40 lançamentos de produto, tudo isso combinado já representa 60%, 65% do nosso faturamento. O que significa dizer que é um estímulo adicional para o consumidor que já está vendo aquele produto na casa dele mais velho, com algumas limitações, ou que a família dele mudou, os hábitos mudaram, ele aprendeu mais sobre o uso do eletrodoméstico na pandemia. Então essa é a junção das duas coisas, né, de uma demanda represada e do outro lado uma oferta um pouco mais inteligente. Isso é interessante, você está falando, uma mudança de hábito, a gente discute isso muito na economia, ganhos de eficiência, que faz parte aí desses estudos aí para explicar por que o Brasil está crescendo de forma mais robusta. O pessoal está usando mais eletrodoméstico, ou vocês sentem talvez uma mudança estrutural? Eu, por exemplo, na minha família, a gente cozinha mais em casa. E isso foi algo que ficou. Sim, isso é um hábito. A gente sempre soube que para a família brasileira, seja os consumidores de Brastemp ou os consumidores de Consul, a gente sempre soube que a cozinha ela é uma das partes centrais e um ponto de encontro, de relação da família. Com os hábitos vindos da pandemia, a gente sabe que as pessoas passaram a gastar até mais tempo em casa, não é o mesmo patamar do que 2021, claro, pelas questões até de sanitárias, né, que era outra referência, mas pensando do ponto de vista social, tem hoje muito hábito de ainda fazer bastante encontro familiar e enfim, de ter aquele momento conjunto dentro de casa. Isso é interessante. Isso é super interessante e a gente, obviamente, tendo as nossas marcas super fortes, a gente procura alavancar esse momento e o nosso negócio, ele é muito, a gente fala às vezes das questões técnicas e funcionais do nosso produto, mas no fundo o nosso propósito é livrar o tempo das pessoas para que elas desfrutem melhor da vida delas, seja a vida dentro de casa ou mesmo no ambiente de trabalho, que também tem muito eletrodoméstico. Então a gente é muito conectado com isso e o centro do nosso negócio ele é o consumidor que não tem grandes complexidades nas atividades da cozinha, que isso se torna um negócio mais social, é muito da nossa missão e é isso que a gente tem feito e com essas inovações a gente espera fazer ainda mais. Você falou de duas coisas interessantes, né? Uma é facilitar, que eu fui lá no lançamento, vi que
por exemplo, tem um fogão que já tem a airfryer dentro do fogão, coisas para facilitar realmente o dia a dia, porque ninguém tem tempo para passar o dia cozinhando, né? E a outra questão energética, que é a discussão do momento. O Brasil tem um grande potencial de atrair investimentos, a gente pode crescer muito mais, né, com esse nosso potencial energético, e vocês investindo muito nisso, né, economia de energia, essa questão da eficiência, está tudo conectado, né, Gustavo? Super conectado. O propósito ele é o abrir tempo, mas a gente também tem o nosso compromisso com o meio ambiente e que no fundo também é um benefício para o próprio consumidor. Todos os nossos lançamentos e mesmo o nosso portfólio já existente, o que a gente trabalha muito é na economia de eletricidade. Então, a economia de energia, a gente entende que é uma variável crítica para o bolso do consumidor e também é uma variável que respinga diretamente no meio ambiente. Fizemos alguns lançamentos agora de refrigeradores que a gente aproxima de uma régua com mais economia. Então a gente fala que tem o A+, o A duplo mais, o A triplo mais, a gente agora está com mais produtos que estão num patamar melhor de eficiência energética. A gente também tem o elemento de redução de água, então todas as nossas lavadoras, a gente tem, por exemplo, a função Eco, que é uma economia de água. As nossas lava-louças, a gente agora também está lançando uma linha nova de lava-louça, 14 serviços, principalmente, que é aquela maior, que acomoda mais pratos. Sei, maravilhosa. Maravilhosa, também ganha muito tempo e tira muito fricção na cozinha. Também é uma solução que endereça a água. A gente também, de alguma forma, propicia uma redução do nível de utilização de insumos. Então, a gente tem, por exemplo, na nossa lavadora, uma função econômica para que você não coloque a quantidade máxima de sabão, isso não deixa de ser uma redução. A gente tem funções que lavam melhor a roupa para dar uma maior longevidade e vida útil à roupa dos consumidores. Enfim, a gente trabalha todas essas dimensões, que são dimensões que de alguma forma dão mais vida para as pessoas e dão mais vida ao planeta. E como é que vocês fazem para entender um pouco o perfil desse consumidor? Porque você fala de coisas que, quanto mais tecnologia se coloca, imagino fique mais caro. Refrigerador, eu lembro quando a gente era pequena, minha família, o sonho era ter aquele refrigerador que sai o gelo na porta. Agora tem várias outras inovações, né? A campanha de vocês mostra que é as pessoas abrindo, né, o refrigerador para pensar na vida, né, e aí mostra por dentro ali as tecnologias. Como é que vocês mapeiam esse consumidor brasileiro, que a gente sabe que é uma sociedade que tem uma renda baixa e um eletrodoméstico que precisa ser parcelado muitas vezes, né? Como é que vocês mapeiam esse tipo de potencial de consumo a partir também dessas inovações que acabam, obviamente, tornando o custo também, muitas vezes, difícil para a média da sociedade, né? Sim. Como é que vocês casam essas duas coisas? Muito legal que você citou uma campanha que a gente acabou de inaugurar, né, essa onda de lançamentos e que, de fato, a gente conecta a marca e produto. Mas o que a gente faz muito, o nosso nível de interação com o consumidor é altíssimo. Para você ter uma ideia, Juliana, a gente interage através de pesquisas com 300 mil consumidores todos os anos. Seja para aprender e qualificar o funcionamento dos nossos produtos atuais, como também para investigar dores e potenciais necessidades que nos leve ao desenvolvimento de novos produtos. Então isso é parte do nosso DNA. E a gente tenta fazer isso não só sistemicamente, as áreas que são mais dedicadas à pesquisa, ou mesmo as áreas que fazem as correções devidas dos produtos, a gente tenta fazer isso também como liderança. Nós temos programas de visitas à casa do consumidor, que a gente leva a liderança da empresa e a gente passa horas. Esses dias mesmo, eu mesmo e minha equipe direta, a gente esteve no Nordeste do Brasil, em regiões de baixa renda, dialogando com alguns consumidores de uma forma super estruturada e sistematizada para a gente aprender. Então isso é muito parte do nosso DNA. Um outro ponto em relação a isso que é legal te falar, e que também faz parte dos nossos investimentos, a gente anunciou no início desse ano 500 milhões de reais para melhoria de planta e para também maior profundidade nessas pesquisas que a gente faz com o consumidor, para que no final a gente atenda melhor a demanda. São investimentos muito para conhecer mais esse consumidor e para responder melhor para o consumidor. Nossa cadeia de eletrodomésticos é muito longa e a gente tem as nossas plantas com mais flexibilidade,
com mais automação, os nossos colaboradores sendo mais versáteis, né? Eles na linha conseguindo produzir produtos mais diversos, é a melhor forma que a gente consegue atender o consumidor brasileiro. Então a gente estuda muito e investe permanentemente nisso. E dá para juntar, então, um produto mais barato, por exemplo, tendo facilidades, inovação, né? Que você fica imaginando que só os top de linha que tenham essas vantagens todas, né? Como você bem citou o exemplo da geladeira, que a gente tem a água e o gelo na porta, que é um produto mais especificado e com um pouco mais de custo e também valor para o consumidor. É muito a abordagem que a gente tem com a marca Brastemp, que é a marca preferida do consumidor brasileiro, é uma marca um pouco mais, ela é de massa, mas ela também atende os públicos mais exigentes, as classes econômicas médias e altas. Do outro lado, como líder, a gente também tem a marca Consul, que é uma marca que trabalha muito a acessibilidade dos produtos, que a gente tenta trazer de uma forma prática e conveniente acesso à população que talvez não tenha condições de comprar uma Brastemp. Então, por exemplo, as geladeiras que a gente tem da marca Consul, a gente oferece uma série de possibilidades móveis para a prateleira, que dá a liberdade para esse consumidor montar e elaborar o estoque de comida fria ou até congelada da melhor forma que lhe atende. Então a gente joga, o bom de ser uma empresa líder e de ter duas marcas super fortes é que a gente consegue atender todo o consumidor brasileiro, todo tipo de consumidor brasileiro em todos os lugares do Brasil. E vocês estão sentindo esse crescimento de consumo espalhado pelo Brasil todo? Como é que, já que vocês têm vocês estão presentes em praticamente todos os lares brasileiros, né? Sim, a gente está em todos os estados, a gente observa isso de ponta a ponta, de norte a sul, de leste a oeste, em todas as classes sociais. Não consigo citar nenhum extrato ou nenhum segmento que está distinto. De forma geral, teve uma melhora. Teve uma melhora generalizada. Isso é importante. E você fala que vocês estão investindo muito nas plantas. Hoje, qual que é a estrutura de produção de vocês? Hoje a gente tem 3 plantas no Brasil. A principal delas é em Joinville, que predominantemente produz refrigeração e freezer, purificadores também. A gente tem a planta de Rio Claro, que a gente produz lavadora, fogão, cooktop e fornos. E a gente tem a planta de Manaus, que a gente produz micro-ondas, lava-louça e ar-condicionado. Recentemente a gente inaugurou uma planta na Argentina, que é para o mercado local argentino, para a máquina também de lavar roupa, mas ela também atende o Brasil. Então são 3 plantas aqui e uma quarta que atende muito o mercado brasileiro. Tem uma parcela pequena da nossa venda no Brasil que vem de outras partes do mundo, mas mais de 90% está concentrada aqui no próprio Brasil e esse pedacinho da América do Sul. Eu achei legal que vocês fizeram um lançamento, tem muita coisa para jovem, né? Aqueles refrigeradores pequenininhos, como é o nome? A Retrô. Aquela Brastemp Retrô, Retrô. Né? Agora tem outras cores, Isso, né? Ela mesma. Todo mundo fica querendo ter aquelas coloridinhas, é bem jovem isso, as campanhas, né? Tem muita campanha com jovem, em rede social. Qual é o perfil desse jovem agora? O que eles estão procurando? É legal o que você falou, a gente tem esse produto, um dos produtos mais queridos, e ele é icônico para a marca Brastemp, que é a Retrô. A gente já tinha 4 cores, algumas semanas atrás a gente lançou 4 novas cores, e ele é muito direcionado para esse público mais jovem, público que a gente chama de geração Z, seja a geração Z que ainda mora com os pais e quer ter essa Retrô no seu quarto, para ter o seu espaço, para ter a sua decoração do quarto e de alguma forma ter essa conexão com talvez o seu primeiro eletrodoméstico, mas isso vale também para esses jovens que vão morar pela primeira vez sozinhos. Jovem que vai fazer uma universidade ou que vai trabalhar em alguma outra localidade, vai viver num apartamento, numa casa menor e tem uma vida muito fora da casa. Uma geladeira que tem esse design super, ao mesmo tempo que ele é retrô, ele tem uma cara super jovem e moderna. Parece um móvel, né? Parece móvel, acaba sendo a geladeira desse público. Então,
Com o Brastemp, isso vale para a Consul também, mas a gente procura se posicionar de acordo com cada geração. A gente entende que a gente consegue espelhar a sociedade e não temos, a gente está próximo de todos, das famílias grandes, maiores e mais tradicionais, do jovem. Para nós não importa o perfil, a gente procura se adequar a cada um desses tipos de consumidores, inclusive o jovem. É um desafio, né? Porque é uma empresa que está há muito tempo, são quantos anos? 60 anos, né? Já estamos em direção aos 70. Tem uma ligação muito forte com a sociedade brasileira, né? Não é uma Brastemp, né? Virou um bordão. Então tem esse desafio de ser o tradicional e tá ligado também nessa nova geração, né? Tanto é que esse lançamento último de vocês é grande, o portfólio grande, coisas diferentes, né? Então, um público bem variado, vocês trazem bem o termômetro, né? Sim. Tanto de classes de renda, quanto de idade e também quando a gente olha em termos de regionalidade do Brasil. Vocês têm ali um mapeamento amplo, né? Um trabalho... Você assumiu ano passado, né, Gustavo? Esse desafio aí é grande, né? Para poder dar conta de uma série de variáveis, né? É um super desafio, já tem 1 ano e meio que eu estou aqui à frente da operação do Brasil, é bastante complexo e ao mesmo tempo um orgulho poder trabalhar e liderar isso. A gente fala muito que o processo a gente fala muito de fazer ajustes de posicionamento nas marcas, e com o Brastemp a gente tem feito muito isso, é um processo evolutivo. Porque, de novo, como a gente é um negócio de massa e um produto e uma marca de massa, a gente tem que estar perto de todos. Então não adianta a gente sair de um público e abrir mão do outro. Então muito da construção que a gente fez, a gente começou esse trabalho de reposicionamento há mais de 1 ano com a marca Brastemp. A gente trouxe vários elementos espelhando a sociedade, falando de famílias que têm pet como filhos, de adultos e pessoas acima de 50 anos que resolveu voltar para a universidade, e diversas relações da família e da sociedade, seja nessa primeira onda do posicionamento. Recente agora a gente falou do desafio das mulheres de conciliar a vida pessoal e trabalho, voltando da gestação e do período fora. Agora a gente trouxe o que você citou do abra a porta da geladeira, abra a cabeça para pensar, que também a gente está falando dos diversos públicos, mas em suma o que é isso que a gente tenta fazer? A gente quer conectar com todo o consumidor brasileiro de acordo com a sua característica. A gente entende que a gente tem estofo e força para poder espelhar, né? Porque o S do ESG, o social, é isso. A gente poder dialogar e dar o espaço para todos os grupos existentes na sociedade. E olhando para frente, é importante você trazer esse termômetro para a gente aqui hoje, e olhando para esse potencial que o Brasil tem, né, essa diversidade que você está trazendo, né, é um público que está aberto sempre a novidades, né? O quanto que você diria, Gustavo, que hoje, se à frente de uma empresa líder aí do segmento, o quanto que hoje o setor privado, você acha que tem um papel importante na construção desse país que pode muito mais, né? Qual é o debate que vocês acham relevante estarem inseridos, contribuindo para o desenvolvimento do país, para que o Brasil continue crescendo de forma vigorosa, com desemprego baixo, né? Qual é o papel que você acha de uma empresa líder do segmento de eletrodomésticos no Brasil nesse trabalho aí da gente sustentar um país que siga crescendo e seja melhor cada vez mais, né? O papel que a gente fala e que a gente traz para a gente desde os primórdios até antes da sigla do ESG, e obviamente eu vou me aprofundar mais agora no aspecto social, não só do ponto de vista da comunicação, mas também da ação, é que a gente consegue ser protagonista. A gente não é passageiro ou é uma parcela secundária do nosso negócio, cuidar desse aspecto que envolve a gente apoiar o desenvolvimento da sociedade. Então, vou te dar um exemplo, a gente tem um programa há muito tempo que se chama Consulado da Mulher, que a gente apoia
o empreendedorismo da mulher. E a gente já ajudou 40 mil mulheres. O trabalho é lindo, eu conheço. Você conhece, é muito legal e isso é um exemplo do que a gente faz. A gente também tem alguns apoios ao esporte e à cultura, algumas parcerias, principalmente nos estados que a gente tem a nossa planta, então, e nas cidades, em Rio Claro, que a gente tem a nossa planta, a gente tem uma parceria muito grande com a prefeitura e com clubes locais, que a gente estimula o esporte. A mesma coisa acontece em Joinville, mesmo tipo de apoio. Então, para nós, esse aspecto social ele é fundamental. A gente acredita que nós, como empresa líder de eletrodoméstico, junto, seja com o setor público ou com outras iniciativas do meio privado, a gente consegue fazer o Brasil ser um lugar melhor. E planos para frente? Como é que vai ser daqui para frente aí a Whirlpool? Olha, a gente está muito feliz. 2024 aparenta ser o melhor ano da nossa década. Não acabou, mas está quase lá. E o que a gente está desenhando para 2025 são investimentos ainda maiores. A gente espera anunciar no começo do ano mais investimentos para o Brasil. O Brasil é a segunda operação da Whirlpool no mundo. Nós somos uma empresa líder de eletrodomésticos globalmente. E para o ano que vem a gente espera fazer mais aportes, mais construções, porque a gente realmente acredita no Brasil. Que bom, Gustavo. A gente está precisando desse ânimo, dessa energia e dessa ação, né? Que é o que você está trazendo aí para a gente e continuar acreditando. É isso. Não é fácil, mas é isso, né? Todo mundo junto. Acho que a gente tem muito potencial, né, Gustavo? Exatamente. E a gente tem aqui a gente já tem a gente aprendeu, né, com muita resiliência, todos nós brasileiros, né, a gente tem a capacidade de lidar com os nossos desafios e a gente vê agora essa perspectiva mais a favor, até olhando de fora, né, a gente coloca sempre também numa perspectiva do investidor, o quão atrativo é o Brasil. E nesse instante a gente vê relativamente a outros países mais possibilidades do que a gente via há talvez 2, 3, 5 anos atrás. Então agora a gente tem de novo possibilidades de se tornar uma empresa ainda mais forte para o Brasil e dentro da nossa corporação globalmente. Tá certo. Gustavo Amba, presidente no Brasil da Whirlpool. Prazer conversar com você, sucesso aí na sua liderança. Obrigada por ter vindo. Prazer foi meu. Obrigada a você por estar sempre aqui comigo no Economia para Você. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu Economia para Você, na Band News FM.